gente, boa tarde, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e a gente está olhando o capítulo 1, Significado dos Milagres, e hoje a gente vai dar continuidade aos milagres, né? E eu vou ler o milagre 8, né? E a gente conversa e a gente vai indo. Então, fala assim, ó. Milagres são curativos, porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. E aí, alguém quer fazer algum comentário? Vocês entendem o que ele quer dizer que suprem uma falta? Não? Adelina, por favor. Dá para você ler de novo, por favor? Leio, ó. Milagres são curativos, porque suprem uma falta, né? Aí ele fala assim, ó. São apresentados, no caso, né, os milagres são apresentados por aqueles que temporariamente têm mais, para aqueles que temporariamente têm menos. Eu acho que isso tem uma falta do que a pessoa está precisando, né? Porque geralmente a gente busca um milagre, então ela não tem aquilo que ela está pedindo, aquele milagre que ela está esperando. E achei interessante que ele falou que elas são apresentadas a quem tem mais, né? E não para aqueles que têm menos, temporariamente. É legal essa palavra também, temporariamente tem mais. Eu acho que mais nesse sentido é que a pessoa tem uma bagagem, né? Uma bagagem, ela está mais preparada, ela tem mais conexão com essa metafísica para poder receber esse milagre, ela está mais aberta, ela está mais preparada. Então, acho que é nesse sentido que são apresentados a quem tem mais, temporariamente, do que aqueles que têm menos, também temporariamente, porque aquele que tem menos, ele pode chegar um dia a ter mais e alcançar também os seus milagres. Mas olha, é só uma coisa assim, ó. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Lembra da ideia do perdão? Como é que é o perdão? Quando eu perdoo a mim, perdoo o próximo, e em si o perdão em si se estende de mim para o próximo e do próximo para mim. Então, quando eu apresento um milagre, né, seja ele qual for, referente, vamos dizer, alguma coisa que para ficar mais fácil, né, como se fosse para mim, eu também estou estendendo ao próximo. Então, por isso que temporariamente quem tem mais, né, estende temporariamente aquele que tem menos. Eu entendo assim. Não sei, eu entendi o que você disse, mas eu só queria saber se foi mais ou menos isso que você quis expressar ou entendeu diferente. Não que você tem que concordar comigo. Não, eu só tive um entendimento diferente mesmo, que eu acho assim, aquele que tem mais, ele tem mais facilidade de se conectar ao milagre. Não é de ter mais porque ele é melhor, mas ele tem uma conexão maior com essa metafísica, com esse transcendental. A gente faz um preparado, né, para isso. Eu entendi, sim. Tá, aí esse aí é um pedaço do que eu entendo que você disse, é um pedaço do nosso entendimento sobre o que é um milagre. Mas o milagre ele é maior do que esse nosso entendimento. Ele ainda é pequeno. Não estou falando que a maioria de nós não entende desse, pensa ou acha que milagre é isso. Mas milagre é muito mais que isso, né? Porque a gente ainda tem um milagre do mundo na mente, entendeu? Um milagre, um significado de milagre do mundo coletivo, né? A gente usou essa palavra de uma forma muito pequena, né? Ou aprendeu, ou achou que entendeu assim e ficou com isso aí, sabe? Pelo menos é assim que eu entendo. Então ele fala assim, ó, milagres são curativos. E a própria palavra cura aqui a gente também vai ter que ressignificar, porque a gente lida a cura com coisas do corpo. E a cura aqui é a cura de tudo. A gente poderia botar entre aspas até a cura da alma, né? Assim, para explicar melhor a ideia.
né? Para não entrar muito em como é que é a alma, onde tem alma, né? Não. A ideia no sentido geral de que poderia representar isso, né? É a cura no sentido total, né? Daí por isso ele fala assim: milagres são curativos porque suprem uma falta. Aí eu vou entrar numa ideia do que eu entendo, que a falta aqui é a escassez, o mundo da falta que a gente vive. Então, por exemplo, assim, a gente fala que a falta é a sensação de falta de amor, né? Então, o mundo tem escassez de amor, né? Aqui no livro eles costumam usar muito a palavra escassez. Então, sempre que eu falo, esse aqui é o mundo da falta, falta do amor, falta da compaixão, falta da gratidão, ou seja, então por isso que eles são curativos. Quando você se utiliza dos milagres, né? Eles curam esses aspectos que você não tem, ou que você acha que não tem, ou seja, no sentido assim, o seu amor ele começa a aparecer, né? A sua gratidão ela começa a aparecer. Por isso que eles são curativos. É como se fossem aparecendo. Estavam dormindo e você vai se despertando novamente para o amor que tem dentro de você, no caso de nós, de todos nós. A ideia seria essa. Então, quanto mais milagres nós nos fazemos, quanto mais nos utilizamos dos milagres, mais estamos nos curando, menos falta sentindo. E por si só, oferecemos ao próximo isso temporariamente. Então, quando nos curamos e o amor começa a brotar dentro de nós, oferecemos o que ao próximo? Amor. Quando a gente, então, temporariamente, né? É nessa ideia que eu entendi. Acho que ela caiu. Né? A ideia seria nesse sentido. Ou seja, a ideia, abrir um pouco mais a ideia de que milagre não é uma coisa só do corpo. Porque, na real, o milagre, é que é aquilo que a gente estuda lá, né, com o Dr. Joe, né? A gente pensa que a gente cura o corpo, não, a gente cura internamente e o corpo se cura, porque ele já é curado, ele já é funcional. Nós somos perfeitos fisicamente falando, né? Assim que eu entendo. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu acho que a Adelina caiu, espero que ela volte. Então, por favor, Kátia, lê o 9 aí para nós. Milagres são uma espécie de troca. Como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, a troca reverte às leis físicas. Trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. Eu penso que fica um pouquinho do que a gente já conversou, mas se alguém quiser falar alguma coisa, algum item sobre esse pedaço, né? Posso falar? Sim. Quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei da oração de São Francisco, né? É doando que se recebe, né? E eu entendi assim, dessa maneira também, né? Aquilo que pode, né? Fluir, Amar mais do que ser amado, amar perdoar mais, mais do que perdoado. isso. Então, que eu tenha essa iniciativa, né? Eu não fico É, esperando, né? Que eu faça. E não me preocupe, porque vem, né? Foi isso é, que eu senti, assim, bem forte, assim, sabe? Bem é interessante. muito legal essa oração, né? E aí fala assim: é morrendo que se nasce para a vida eterna. Pois é, Essa aí a pessoa pensa que é morrer o corpo, né? tem tudo a ver com nossos estudos, né? Esse Né? é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Né? E não, é morrendo no ego, né? Nessa segunda natureza. E Sim. aí a gente alcança a eternidade, né? Ela veio. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre o 9? Não? Então, por favor, a Nerilene, o 10 para nós.
O uso dos milagres como espetáculo para induzir a crença é uma compreensão equivocada dos seus propósitos. Se alguém quiser comentar, Interessante, né? pode falar se você achar interessante isso aí. Eu também acho. Vou ler de novo. Tá? O uso dos milagres como espetáculo para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. Entendi, mais ou menos, mas pode explicar. Alguém quer falar? Kátia, por favor. Me chamou bem a atenção aqui, né? Quando ela leu aqui, como espetáculos para induzir a crença. Né? Mas eu gostaria que você falasse, Sara. Grata. Eu acho que isso vem bem quando a gente começou a nossa conversa. A falsa ideia do que é um milagre. Com isso, com essa frase, a gente pode ir devagar lá dentro da gente e pensando assim, como que eu vejo o milagre? Como que é um milagre? Eu estou falando assim, no sentido do símbolo interno, né? Porque sempre que alguém fala de milagre, dificilmente na nossa mente não vem um espetáculo. Não é assim? Não precisa nem vir, mas é um sentimento espetacular, né? Inacreditável, né? Então, isso é a ideia que está falando aqui, pelo menos assim, ó, o uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença. Então, isso é milenar, isso é ancestral, né? É uma compreensão equivocada do seu propósito. Então, ter essa frase em mente, até para a gente entender o que é um milagre, né? Eu acho ela bastante importante, né? Se alguém quiser comentar um pouquinho. Se veio na mente alguma coisa? Né? Kátia, por favor. Veio à mente, né, coisas que eu mesma presenciei, né, em outro momento da minha vida já, mas faz bastante tempo. Aquela coisa de uma idolatria com uma pessoa, porque ela fazia um benzimento tal, e aquilo funcionava, né, muitas vezes era um efeito placebo, né. A idolatria é externa, né, a idolatria externa. Não que eu seja a favor da idolatria, mas é a palavra que veio, né? Quando ele diz, porque ele continua falando, né, em espetáculos, né? Então aquela coisa alarmante, assim, né? Então tem um lugar aí que o Mestre Jesus ele diz, né, que o que a tua mão direita fizer, a tua mão esquerda não pode saber, né? Essa é uma primeira compreensão que eu tenho, né? Porque eu também não entendo assim, mas me ligou a isso aí, sabe? A coisas que eu já vi e que depois não era, não tinha acontecido aquilo, sabe? Mas eu não estou dizendo que a pessoa não tinha boa intenção, né? Pra gente ter cuidado, para eu ter cuidado, né, no caso. Grata. Já te chamo, Adeline. A ideia aí é cuidar com a nossa crença. É isso que é o mais delicado. Por favor, Adelina. Você perguntou se vem alguma coisa à cabeça, né? Veio muito a minha infância. Eu acho que eu até já comentei com vocês que a minha mãe vivia de igreja, de igreja em igreja, atrás desses pastores que faziam milagres, em busca de fazer um milagre para comigo, né? E eu acho que não tinha nem 7 anos de idade, então eu tenho vívida ainda na minha mente, assim, sabe, aquelas igrejas cheias e o povo gritando e cantando, e o pastor lá na frente vai passar o óleo, que o óleo bento vai curar. E nem chegava na minha vez, não me curava, né? E eu era criança, e imagina isso para uma criança como é que é. Então eu cresci meio sem entender por que Deus fazia milagre com algumas pessoas e outras não.
né? E por que que ele não faria um milagre numa criança? Então, eu cresci, eu acho que até hoje eu tenho um certo bloqueio em muitas coisas assim. Foi depois do Joe Dispenza que a minha mente está se abrindo mais para as infinitas possibilidades da vida. Mas esses milagres espetaculosos que a gente vê, e que realmente, hoje eu entendo que realmente acontece, muitos deles, mas não foi o pastor que fez. Não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o pai de santo, não tem nada a ver com o médium espírita, né? Não tem nada a ver. É outra coisa, muito mais transcendental. Mas se por um lado elas podem aumentar a fé, porque aí a pessoa acaba tendo fé, é naquela igreja, é naquela denominação, é naquela pessoa, acaba endeusando algo que é terreno. Por outro lado, no meu caso, criou assim uma incógnita, né? Por que que Deus trata diferente as mesmas doenças, né? Então, tipo assim, a pessoa tá com um câncer grave lá. E aí um é curado e o outro não é curado. Mas como, não, né? Não são seres humanos iguais e estão sofrendo igual, e um é curado, o outro não é curado, né? Hoje, claro, eu tenho uma outra visão das coisas e tal, o entendimento. Hoje eu vejo que muitas das coisas que a gente tem que passar são mais para nos ensinar, né? E aprender e crescer e tal. Mas muitas vezes esses milagres criam essa falta de fé, né? Principalmente em quem está vivendo o problema. Então, é uma faca de dois gumes, realmente. E às vezes as pessoas se tornam também idólatras, né? Se tornam. Perde um pouco a noção de razoabilidade das coisas. Fica um negócio meio louco. É que o problema é que a pessoa passa a viver os milagres para fora. Ela não entende que o milagre aconteceu de dentro de si para o mundo, né? Não que não possa acontecer alguma coisa assim, né? Espontânea, né? Espontânea no sentido de que possa acontecer na frente de alguém, né? Mas ainda vai demorar um tempo para a gente entender. Porque, na verdade, principalmente no corpo, quando existe uma doença no corpo, tem muito a ver mais com a nossa natureza interna do que, na verdade, a realidade das coisas, né? Então, por isso que uma pessoa, como você diz, com câncer, aquele câncer ali que aconteceu naquela pessoa foi ela mesma que criou o câncer. E agora ela pode se refazer, reconstituir, se reprogramar, que nem a gente estuda, né? E novamente se transformar num corpo saudável, né? Então, pequenas coisas, mas a gente vai entendendo que o corpo depois, né? Porque a gente ainda é muito preso ao corpo, mas a cura em si, o milagre curativo, ele é maior que isso. Porque uma pessoa que tem uma mente melhor, no sentido da mente certa, mais ligada à mente de Deus, o corpo sofre menos, muito menos, né? Menos em todos os sentidos, né? Se a gente colocar algumas emoções que a gente às vezes sente, como a ansiedade, a angústia, né? A ira, né? Essas coisas, isso são sensações que a gente tem no corpo. A gente pode até pensar usando a mente que está angustiado por aquilo, ansioso por aquilo, né? Com raiva por aquilo, mas o corpo está sentindo. Então, por isso que o milagre ele é curativo. Cada vez que você perdoa essa tentação, né? Essa raiva, essa ira, essa inveja, essa preguiça, o corpo não está sentindo. E você está em paz. Você está bem. Existe um corpo em homeostase, como a gente estuda, né? Ele está em equilíbrio. As funções dele estão acontecendo de forma plena e natural. É mais ou menos assim que eu entendo. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre isso? A Kátia, então, por favor. O que eu ouvi agora, né, da nossa amiga falar aí, eu vi bem interessante, né, nessa questão da palavra espetáculos aqui, né? Eu vi muito isso.
na minha infância, na adolescência, na fase adulta, né? Porque desde criança que eu procurava, né? Então eu conheci algumas coisas, assim, eu presenciei algumas coisas, né? E daí vinha, né, uma pergunta que, para mim, até eu fui perguntar para o dirigente ou para o padre, por que que acontece com aquela pessoa e por que que não acontece, né? Aí aí entra aqui a palavra crença, né? Porque aí a pessoa dizia, não é porque com você não merece, mas ela mereceu. Então imagine, né, se uma pessoa está com uma situação de saúde, não eu estou falando com uma pessoa aí, né, aleatória, a pessoa está naquela situação e está vendo aquele milagre acontecer, porque daí eu fiz parte um tempo, de maneira muito intensa, de um lugar aí, onde só existia milagre, né? Então eu fiquei quieta, fiz de conta que não tinha nada para milagrar em mim, como diz, né? E fui ver os bastidores. E aí o assunto conclui aqui, né? Porque senão daí eu vou entrar numa coisa que eu não quero entrar, julgamento. Mas foi um grande experimento, assim, para mim, sabe? Aí o que a Sara diz tem toda uma coerência, né? É com a gente mesmo. E sem. Na hora que a Sara falou isso, eu não veio para mim o que veio em outras situações, né? Que você é pecadora, que você não merece, que você está na última da fila, tem que esperar os outros milhões na frente, né? Que você não sei o quê. Nossa, esse estudo, e isso porque a própria Sara está falando para nós que, né, e eu recebo isso como uma verdade mesmo, uma realidade. Ela está falando assim que esse livro a gente vai caminhando devagarzinho, né? Porque ele é tão profundo, é isso que eu sinto, sabe? Que eu só consigo compreender de forma muito básica mesmo, assim, básica, né? E esse básico já é para mim assim algo bem confortante, porque tira aquela crença negativa e limitante que eu trazia da infância, né? Desde a infância. Grata. Já te chamo, Nerilene, eu só quero para vocês, para a gente continuar, né? A gente pode usar a ideia. Nós, como a gente vive 100 anos, né? Então aqui a maioria de nós tem 60 e poucos, a gente tem uma ideia do milagre ligado à coisa cristã. Vamos dar que a maioria, o Brasil em si é, né? Mas se você for para trás, lá na história, né? O povo fazia oferendas, fazia, né, um monte de outras coisas. E isso é a mesma intenção, é um espetáculo. Então a gente pensa que o fato de ser uma igreja, de estar falando desse Deus que a gente pensa que é esse aqui que a gente está falando também, né? Entende? Então é entender isso, que isso é ancestral. Porque quando nós esquecemos que somos um com o Pai, a gente vai para fora e cria espetáculos. É nessa ideia, né? Ou seja, criamos rituais, criamos coisas, né? E nisso podemos criar a ideia do milagre, né? Então, por isso que a gente vai se esquecendo. Por isso que fala, que a gente já estudou para trás das estruturas, lembra? Não é o lugar que a gente vai. Aquele lugar lá, ele é uma forma de nos fazer uma conexão, fazer uma ponte, por exemplo, né? Se realmente nós nos dermos conta disso. Mas se não, é só um espetáculo. Entende? É nessa ideia. Eu vou chamar a Neirilene, por favor. Peraí. Pode falar. Quando vocês colocam aí, a Sara colocou, a Kátia, essa questão que o milagre é algo realmente eterno, certo? E eu lembro do Cristo, né? Quando o Cristo fala assim, a tua fé te curou, né? E o que ele queria dizer com isso? Que realmente a pessoa em si é uma vontade interna, é um acreditar, é uma mudança de vibração, né?
como o Joey fala, né? Quer dizer, a fé era tão intensa. O que é a fé em si? É acreditar em algo ilimitado, né? Além, né? Na verdade, eu acreditar em Deus na sua intensidade, né? E isso muda o padrão vibratório da pessoa e a pessoa achar que ela é capaz, certo? Realmente, eu concordo com a Sara quando ela fala que as religiões, elas são apenas como que se fala? Um meio, né? São apenas, são escolas na qual ensina se conectar. E tem alunos que aprendem a se conectar e tem outros que não aprendem, não é? Que ele fica querendo uma coisa externa, ele esquece que o milagre começa dentro dele. É a mudança do estado mental, a mudança do sentimento, é a mudança da vibração. E o Joy nos mostra isso assim de forma maravilhosa, científica, né? Que o milagre, ele é uma coisa natural, né? Nós fizemos até estudos aí atrás que qualquer um pode fazer o milagre. Qualquer um, independente de religião, pode fazer o milagre, né? Eu gosto, né, do Joey quando ele fala assim, que o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu com ele não era uma coisa como é que se fala assim, que poderia só acontecer com o monge, com a freira, com o padre. Não, qualquer um, a dona de casa, a pessoa que não tem, né, nenhuma cultura ou é muito enraizada em religião, né? Ele falou que qualquer pessoa que buscasse mudar sua energia, mudar seus sentimentos, né, mudar suas atitudes, elevar seu padrão vibratório e se conectar com o todo, era capaz de fazer o que ele fez. Né? E é isso que ele nos ensina, né? E que esse livro nos mostra que o milagre é uma coisa natural, né? Independente de religião, certo? E que o Cristo também nos mostra isso. A tua fé te curou, né? Quer dizer, eu lembro também numa parte lá que o Cristo fala assim, alguém tirou virtude de mim, né? Quando pegava nas vestes dele, né? Então, a pessoa que pegava ali com tanta fé, né? Ele sabia, ali estava saindo, emanando dele energia que estava passando para o outro, né? Porque o outro se abriu para aquilo, né? Quis receber. Não tem essa questão, como a Kátia falou aí, né? A Adeline também, do não merecimento. A pessoa tem que se fazer merecedora, né? Ela tem que compreender que ela é uma essência divina e que ela é perfeita, que ela merece isso, todos nós merecemos, para se abrir a esse milagre. E a partir do momento que ele é natural, ele deixa de ser espetáculo, né? Qualquer um pode fazer e ele deixa de ser espetáculo. A gente não precisa mais ficar, como é que se fala? Alarmados ou admirados. É uma coisa natural, pode acontecer com qualquer um. Né? E às vezes dentro das religiões sérias, né, que trabalham com seriedade, tudo, uns são curados e outros não, porque depende do estado mental daquele que está recebendo, né? Até aí no parágrafo anterior que ele fala que o milagre, coloca aí, Fala assim, são, é o 9, você fala, milagres são uma espécie de troca, como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, a troca reverte as leis físicas. É esse pedaço? E tem aquele, eu acho que é o primeiro também, que ele fala... Do curativo? Quando a pessoa... pode falar aí. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. Milagres são curativos, porque suprem a falta. No caso do Cristo, vamos fazer uma conexão, não sei se isso aqui você vai bater. O Cristo, ele tinha mais para oferecer, né, para aquele que tinha menos, né? E vice-versa. Mas
Só que tem que, no caso do Cristo, ele sempre tem, né? O Cristo já é um espírito. Mas nós aqui, que somos espíritos, que estamos em evolução, tem hora que você está com uma conexão boa e você pode, né, oferecer esse milagre para o outro, né? Essa manifestação de amor. E se esse está aberto para isso, ele vai receber, né? Ele vai receber. Se ele não tiver aberto para essa sua manifestação de amor, ele não vai receber. É isso, às vezes, que acontece dentro das religiões. Às vezes, as pessoas que estão dentro das religiões trabalhando, às vezes elas estão conectadas, cheias de amor, chega uma pessoa que está aberto, está querendo, né? E ela recebe. E tem outros que não recebem, né? E, na verdade, é algo natural. É algo natural porque todos nós somos capazes, e ele fala que esse termo aqui é equivocado, né? Para a gente acreditar, como é que ele fala aqui, ó, É equivocado. uma compreensão equivocada do seu propósito. Para a gente acreditar no milagre, não precisa de espetáculos, né? Não precisa de espetáculo. É algo natural. Mais ou menos que eu entendi foi isso. Bom, por favor, Adelina. Eu estava aqui só lembrando de uma passagem também da minha infância. Esse livro está me fazendo lembrar, assim, fazendo o meu resgate da minha fé, né? A gente morava no sul, Santa Catarina, uma cidadezinha, e a minha mãe comprou uma casa que não tinha água, e ela buscava um poço. E eu não sei se vocês conhecem a forquilha. A pessoa pega uma madeirinha e faz uma forquilha, Sim. e ela anda com aquilo no quintal, e sei lá como é que aquilo direciona para a pessoa encontrar onde tem água. Esse negócio aí é um milagre para mim, no meu ponto de vista, né? E a minha mãe fez uma forquilha e saiu pelo quintal com aquilo. E aí ela falou assim: vamos ver se Deus me indica o caminho onde a gente pode abrir o poço, para não ficar abrindo poço em vários lugares. E eu virei para ela e falei assim: a senhora não acha que Deus tem mais o que fazer do que ficar mostrando para a senhora onde que tem água? A minha mãe ficou tão horrorizada com a minha resposta para ela. Ela falou: menina, você não tem fé, tem que ter fé em Deus. Porque eu criei essa crença assim que Deus era ocupado demais para atender, né, os pedidos assim, e que eu ia ter que me virar se eu quisesse viver, se eu quisesse, né? Não podia não contar com ele, que ele era um ser muito ocupado fazendo outras coisas. Então eu lembrei disso, né? E a mudança realmente acontece. E o que eu acho interessante é que o Joe ele fala assim, né? Que nós temos que ter uma emoção elevada, né? E após essa emoção elevada e o firmar o pensamento naquilo que a gente deseja, nós temos que soltar. Soltar é quase esquecer, é entregar, é confiar de que aquilo já aconteceu, é não ter dúvida, né? Então, muitas vezes, o milagre não acontece porque eu não solto, né? Eu fico lá, mas eu pedi isso, mas será que vai acontecer? Como que vai acontecer? Puxa, ainda não aconteceu, passou 3 meses, não aconteceu. Eu fico naquela fissura, eu não entrego, eu não confio. O Joy fala muitas vezes isso, né? Eu lembro por causa das meditações que o Marcos faz. Ele entrega e confia como se você vai ter a emoção de que aquilo já ocorreu. Então, isso que abre esses canais energéticos para que as coisas aconteçam, né? Sejam elas lá quais forem. Então, é muito mistério, né? Para a gente descobrir, mas essas reflexões, assim, me fazem realmente acreditar que a vida, ela é feita de pequenos milagres, né? Entendi, Adelina. É o seguinte, isso aí de você aprender a fazer essa ideia da emoção elevada, a gente treina com pequenas coisas. Tem pequenas coisas, lembra? Vou chegar lá e a vaga no estacionamento já vai estar me esperando. Isso é uma forma.
né? Entende? É nessa ideia, né? Então, aí, quando você vê que aquilo que você precisa, porque você precisa de uma vaga no estacionamento, não há errado, todo mundo precisa, né? Vai estacionar o carro, não. Então, não há um erro nisso, né? Então, você passa a se entregar para qualquer coisa. Então, tudo que você necessita, né? Você simplesmente se manifesta aquilo de dentro para fora. E aquilo vai te acompanhando no seu caminho. Então, coisas maiores, há que treinar mais. A emoção é que a emoção que tem que sentir é já recebi. E não ter nenhuma dúvida a respeito disso. É simplesmente assim. Então, se treina essas pequenas coisas para depois. Isso a gente vai criando uma sinapse interna, entende? E aí a vida passa a ser dessa forma. Tudo o que você precisa te será dado, porque você é a filha do Criador. O Criador quer que você seja feliz, entende? Eu penso assim. Então, tudo que eu preciso, ele, né? Não é, a gente não fala na prática que ele programa. Eu nunca consigo lembrar a frase, mas que ele lhe programe, né? Que ele lhe conceda aquilo que é o melhor para você. Então, é nessa ideia. A gente vai fazendo e treinando nisso. Então, a gente treina com coisas pequenas, né? Mas eu falo, quando fala isso, parece assim que a gente está falando de outra coisa, mas não. Isso é viver na mente certa. Para mim, é uma ideia. Né? A mente certa não é viver assim como se a cabeça estivesse no mundo da lua. A mente certa é viver de acordo com o momento presente. No momento presente, você precisa de uma vaga de estacionamento. Às vezes, no momento presente, você está sem um trabalho, você precisa de um trabalho. Né? Você precisa, às vezes, melhorar a sua relação. Então, todos esses momentos presentes que você vê que ainda que são ilusórios, você tem que transformar eles no melhor para você. É assim que eu entendo. E mais uma coisinha, eu já te chamo, Niliane. A ideia aqui né, para mim, a ideia principal do milagre é mais ou menos o que eu disse agora, é que a gente é ligado à mesma fonte, que é a fonte com Deus. Então, se a gente aprende essa conexão, né, da fonte, né, somos todos da mesma fonte. Vira e mexe no livro fala alguma coisa aí, né? Eu sou ruim de gravar a frase, mas fala isso. Então, é se ligar à fonte novamente. Então, se a gente vai aprendendo a fazer essa ligação com a fonte devagar, a vida, como falou aí, é um milagre. Entende? É essa ideia, né? Por favor, Neline. Não, só quero fazer uma pergunta, Adeline. Hein, Adeline? Mas agora você não tá acha que Deus é tão ocupado, não é? Ou já mudou a cabeça? Você não me ouviu, Cátia? Sara? Vamos aguardar. Não, hoje, graças a Deus, eu tenho uma outra visão, né? Mas o que me preocupa, assim, o quanto isso impactou na minha jornada, que poderia ter sido bem mais fácil se eu tivesse conseguido desenvolver essa confiança plena nesse Criador, né? E quanto esse fato me quebrou isso em muitos momentos da minha vida, assim. Embora hoje, eu olhando a trajetória da minha vida, eu vejo que ele esteve presente em todo momento que eu precisei, ele esteve presente. Mas eu mesmo achava que não poderia contar com ele. Ah, entendi, Adelina, maravilhoso. Ainda bem que você mudou, né? Vai crescendo, né? Todos nós aprendendo. Que bom. Podemos continuar, então, né? Sandra, você está com seu livro, né? Você lê o 10, o 11, por favor. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido e, através dos milagres, o amor é expressado. Obrigada. Ó, vou ler a primeira frase. Ó. A oração é o veículo dos milagres. Né? Se alguém quiser falar sobre isso, porque eu achei que essa frase ela é bem
interessante para a gente conversar de pedacinho. O que vocês entendem que é oração? Eu vou chamar a Kátia, por favor, depois a Nerilene, tá? Eu quero perguntar para você, Sara, o que é oração? Então, eu vou chamar a Nerilene e depois eu falo se eu acho que ela não completar. Para responder essa pergunta e para falar, né, tem que ter o entendimento que oração é uma forma de conexão com o todo, né? E o Cristo, ele fala, pedis e obtereis, buscais e achareis, bateis e abri-vos-á, né? Então, e esse pedir é um estado, e às vezes esse nosso pedir nós conseguimos pedir através de orações, um estado de mente, um estado de religação, né, com o todo, através da oração. Lê bem de novo a frase, Sara falou. Você quer que eu leia ela inteira? É a primeira parte aí da oração. Ó, a primeira frase fala assim, ó, a oração é o veículo dos milagres. Certo. O veículo do milagre. Porque se a gente não pede, né, que é através da oração, que essa oração ela tem vários níveis, né, ou várias formas de se fazer, mas o importante não é quantidade, sim qualidade, o que você sente na hora que está fazendo, a sua confiança, a sua conexão, a sua concentração, é uma forma de pedir esse milagre. Porque até que Deus sabe das nossas necessidades, mas você está afim? Você está afim de mudar certo aspecto da sua vida? Você realmente acredita, né? Você se acha merecedor para receber, né? Então, na oração, a gente pode expor tudo isso, né? Ó Deus, estou aqui a pedir, né? E que cada dia eu me faça merecedor, né? Compreendo que eu sou merecedor e estou a pedir isso e aquilo, né? Ele fala lá, pedis e obterei, buscais e acharei, bateis e abri-vos-á, né? Se a gente não pede, se a gente acha assim, não vou pedir não, porque Deus sabe o que eu preciso, né? Na verdade, ele sabe. Mas você realmente quer? Engraçado que, às vezes, certas coisas nós queremos, né? Aí acontece. Aí a gente nem dá valor, aí quer outra coisa. Aí tá não acontecer. Aí você nem dá valor, entendeu? São necessidades diferentes, dependendo do momento que você está passando, né? Da dificuldade que você está passando, né? E, às vezes, realmente, as coisas acontecem, né? Mas nós temos que pedir. Por enquanto é isso, Sara. Tá. Kátia, por favor. Bem interessante o que a Nerilene falou, porque daí me levou a recordações nesse mesmo livro que consta lá nas escrituras, né? Um pouquinho antes ele diz assim, não precisa pedir nada porque eu já te dei tudo. Né? Mas eu entendi a colocação a sua, para mim ela está correta, entendeu? Assim, porque eu penso que a palavra pedir aí, né? No sentido de que a oração é um veículo de milagres, é mais profunda do que a minha mente, entende? É outra coisa. Eu não sei expressar o que é isso aí, né? Eu não estou nesse lugar. Mas é a intenção, digamos assim, né? Nós temos o quanto eu aceito que nessa existência eu estou com enxaqueca, digamos assim. O quanto eu aceito e que o que eu quero é mais consciência, eu quero crescer em consciência, né? E aí todas as outras coisas serão dadas por acréscimo, né? Eu entendo dessa maneira, né?
as curas acontecem, como o Dr. Joe Dispenza, né? Ele fala uma linguagem científica, mas que traz muito para essa questão, principalmente aqui das escrituras sagradas, né? Porque as outras escrituras já são mais diferentes, são mais práticas, né? Então eu fiquei olhando assim, né? Ouvindo você falar, e está certo, é uma coisa interessante, mas aí eu linkei com outra coisa que ele mesmo fala, né? Nada tens a pedir, haja visto que eu já te dei tudo. Então aí eu entendi, né, para mim, que eu primeiro preciso desse tudo, né? Vamos dizer que seja a consciência, que seja o ser, que seja meu contato com o ser, minha conexão com o ser. E esse ser, ele faz o que ele quer, né? Porque a ele foi dado todo o poder e domínio sobre a terra. Gratidão. E Sara, me ajuda aí, viu? Se eu falei alguma coisa que não está correto, me corrija, né? Para eu aprender. Grata. Márcia, por favor. Estava brigando aqui com o microfone. É só um complementozinho de passar o que eu entendo com essa pedis e recebereis, a manifestação da vontade, do que você quer que aconteça para você. Eu entendo assim, por mais que Deus ou qualquer outra energia saiba, veja o que você precisa, nenhuma energia vai entrar no seu campo. Quem faz isso é o intruso, é o obsessor, para dar a você o que você precisa. Eu entendo assim, vejo por esse olhar, por esse lugar, entendeu? Por isso que é dito, pedis e recebereis. Se você não pedir, você não receberá. Não dá luz. Não dá luz, entendeu? Que nenhuma energia da luz, vamos dizer assim, do lado direito de Cristo, vai entrar no seu campo e invadir seu campo para te dar alguma coisa, sem você pedir. Por mais que você ache até que aquela energia sabe que você precisa, não vai. Nenhuma energia, nada que vem da luz invade o nosso campo para dar o que quer que seja. Esse é o meu olhar, tá? Eu só quis fazer esse parêntese, porque é assim que eu entendo esse pedis e recebereis. Beijo. Então tá. Então é o seguinte, né? Eu deixei vocês falar, porque daí agora eu vou falar o que eu penso, né? Que também que não existe ainda uma, né? Porque a palavra oração é outra coisa também que a gente vai ter que entender melhor. Oh, meu Deus, a gente vai ter que fazer tudo de novo, né? Mas assim, quando me veio essa ideia, a oração é o veículo dos milagres, veio uma ideia de que a gente não se dá conta que cada vez que a gente faz uma limpeza de memórias, que cada vez que a gente pede o perdão, ou mesmo como a gente usa a ideia da pedido da desintegração de um defeito, né? A gente está orando. Então, a oração é algo que tem que ocorrer de instante a instante, de momento a momento. Existe, lógico, isso que muitas vezes a gente pensa que é a oração, que é quando você às vezes se recolhe por instantes, né? Fica mais em silêncio e você, como se você, dentro de você, você estivesse orando, né? Para falar dessa forma, para ficar mais fácil que eu explicar o que eu estou querendo. Mas a oração em si é a presença. É a gente buscar a conexão com a mente certa, de instante a instante, de momento a momento. Então, para mim, isso é o verdadeiro veículo da oração. Por que eu entendo isso, né? E casualmente eu resolvi, porque algo que eu vou gravar um pouquinho mais para frente para a gente ouvir melhor, que é uma parte final do livro, que ele fala aqui, eu vou ler só um pedaço. É um pedaço só sobre oração, né? Mas daí ele fala assim, a oração verdadeira, né? Ele fala assim, ó, a oração é o caminho que nos é oferecido pelo Espírito Santo para chegarmos a Deus. Então, pelo menos parece que encaixa um pouco com o que eu falei, porque aqui no livro se usa a ideia de se unir ao Espírito Santo para que ele nos mostre as respostas, para que ele nos guie no melhor caminho, não é? Da mesma forma, quando a gente faz a limpeza de memórias, né? Se for usar a técnica do Ho'oponopono, a gente está limpando as nossas memórias, então, né? Que é um aspecto para que o caminho se abra, para que novas coisas venham. Então, isso é né? Ele fala assim, e o título, o nome é Oração Verdadeira. Ele fala assim: não é meramente uma pergunta ou uma súplica,
não pode ter sucesso até que compreendas que ela nada pede de que outra forma poderia servir a seu propósito. É impossível orar por ídolos e chegar a Deus. A verdadeira oração tem que evitar a armadilha de pedir para suplicar favores. Pede, em vez disso, para receber o que já foi dado, para aceitar o que já está presente. Então, eu não vou continuar, porque é bastante, mas foi o que a gente disse. Então, é isso que eu falo. Você fala com o Criador, né, aquilo que você precisa, e você já recebeu. Vou ler de novo. Vou ler esse pedaço todo. Ó. A oração é o caminho que nos é oferecido pelo Espírito Santo para chegarmos a Deus, né? Lembra que ele fala que o Espírito Santo é a voz por Deus, né? Ou seja, a gente fala com o Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse o que leva a mensagem, né? Ou o que traz a informação, ou seja, fosse uma conexão, né? Porque como a gente tem duas mentes, então o Espírito Santo é aquilo que a gente já leu, que eu botei aquele dia, né? Sobre o irreal, né? Lembra? Ou seja, a mente certa, nós passamos a usar mais a mente certa. Voltando de novo, ó. A oração é um caminho que nos é oferecido pelo Espírito Santo para chegarmos a Deus. Não é meramente uma pergunta ou uma súplica. Ai, meu Deus, o que eu faço com isso? Pelo amor de Deus, né? Assim, fazendo, exagerando, né? A gente faz assim de vez em quando, né? Aí ele fala assim: não pode ter sucesso até que compreendas que ela nada pede de que outra forma poderia servir ao seu propósito. É simplesmente orar por ídolos e esperar chegar a Deus? A verdadeira oração tem que evitar armadilhas de pedir para suplicar favores. Pede, em vez disso, para receber o que já foi dado, para aceitar o que já está presente. É isso. Essa aí é a fonte, né? Agora, deu para entender? Eu não sei se é porque vocês não estão com texto, né? Mas é a última página, aqui, a página aí, lá no final. É que aqui é o último, é a página 1, aí vai lá no último. Né? Está, né? Mas é isso, a ideia seria nessa coisa. Você, com a ajuda do Espírito Santo, você faz essa conexão com a fonte, que é o próprio Criador. E tudo que você precisa é só pedir. E agradecer pela bênção recebida, pelo que já te foi dado. É isso que a gente tem que aprender. Né? Eu estou falando aqui, né? Mas é isso. Por favor, Nilirene. Não, Sara, mas você está certa. A gente está estudando muito, pelo menos eu estou estudando muito sobre o Ho'oponopono, sobre a gratidão, né? Então, o ato de você entrar no estado de graça, de gratidão, já é uma oração, né? É uma oração. Você tem que ter consciência que o que você quer já está aí. Que você já está a seu favor. Então, o ato de agradecer e de ter consciência que isso está à sua disposição, né? É como se você já está à sua disposição, você já recebeu. Então, é só agradecer, né? Quer dizer, dentro do conhecimento que nós estamos tendo do Joy, né? E do todo, ele fala que tem a infinitas possibilidades, né? É você entrar em conexão com essa infinita possibilidade e no estado de graça, né? Pedir, mas consciente que você já tem, não é isso? Você está querendo passar? Pedir, mas consciente que você já tem. Mais com sentimento de gratidão do que dessa pedição. Ai, meu Deus, me dá isso, ai, meu Deus, me dá aquilo, né? Mas com aquele estado de consciência, né, que você já tem e de gratidão, né, para trabalhar isso, porque nós fomos educados, no princípio mais lá atrás, do pedir, né? Pedir, nada de agradecer, né? Só pedir. Hoje nós estamos tendo a consciência que nós já temos, só precisamos conectar e já agradecer. Você já agradece porque você já tem.
porque já foi dado para você. Só você entrar no estado de consciência e compreender que você é merecedor. É esse o raciocínio que você quis passar, né? Sim, eu vou deixar a Kátia, depois eu falo mais um pouquinho, se der tempo. Por favor, Kátia. Grata aí, Neirilene, né, por ter falado na palavra gratidão, né? Que a gente viu esses dias, né? A palavra gratidão. Gratidão significa que a gente aquilo já aconteceu, né? Mas aqui, Sara, do item 11, o número 3, ele diz assim: através da oração, o amor é recebido, né? Que a oração é a entrega, né? O ser que vai, digamos assim, né? É eu me aquietar, digamos assim. É eu confiar em quem realmente tem poder, não na minha mente. Qual né? é o item? O número 11, item 3, né? Ah, tá. Então, ele diz assim: através da oração, o amor é recebido, e através dos milagres, o amor é expressado. Você pode falar um pouco dessa frase? Grata. É só assim, ó, vamos pegar assim, né? Ele fala assim: a oração é o veículo dos milagres, né? Então a gente pode entender a ideia assim, que cada vez que nós estamos nos recordando de nós mesmos, estamos ali presentes, né? Como ser, por exemplo, botar assim de uma forma mais simples, ali a gente tem, a oração tem o seu próprio, aí tem o veículo, né? Que é essa ideia, cria-se esse vínculo, né? Ele fala assim, aí ele fala assim, é um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Então, a ideia de que a gente cria isso, ou seja, a oração é o veículo, é a forma de chegar ao Criador, né? Então, foi falado que a oração é a ideia de que a gente vai se conectando com a mente certa, né? Com a ajuda do Espírito Santo, então, pedir, e aí ela é o veículo, e aí a gente tem como se comunicar com o Criador. Através da oração, o amor é recebido. Porque quando a gente conecta com Deus, o que Deus é, gente? Amor. Entende? Então, ou seja, quando a gente. A ideia é essa. Imagina assim, gente. Assim, né? Eu vou falar como eu posso explicar. É assim: você, o pai, né, o Criador, ele é o seu pai. Né? Ele quer de tudo de melhor para você. Então você só tem que pedir. A ideia é esse vínculo, porque, né? Ou seja, você se manifesta, né? Com o sentido de como se uma criança pede algo. Então, no caso, vamos botar aqui, né? Como é que tem o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? Então, vamos dizer que essa criança aqui pede o pão nosso de cada dia. E aí inclui o pão nosso de cada dia, todas as coisas, gente. Né? Não é só comida. Né? Então, a gente pede ao Criador esse pão nosso. Né? Dai-nos hoje. Né? E aí, depois, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, seja feita a sua vontade. Eu nunca consigo lembrar, que eu consigo falar ela, mas não consigo, né? Então, Perdoai as nossas ofensas. Assim. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, né? Que a tentação é realmente errada, mas livrai-nos do mal. Esse mal da mente errada, né? Então, a ideia é essa. Então, esse filho aqui, ele quer ser filial. Ele quer estar com o pai. Então, ele pede ao pai o que ele precisa para que essa filiação seja mais real, né? Então ele pede a limpeza das suas memórias, o perdão de todas as suas coisas, mas às vezes ele também pode pedir outras coisas. Eu preciso um trabalho novo. Como eu faço? Aonde acho? Onde encontro mim, né? E acredita que ele vai te direcionar para aquilo ali. Entende? Entende? Porque nós também vivemos no mundo da forma. Né? O Sicô precisa comer, ele precisa tomar banho, ele precisa comer, ele precisa dormir, ele tem que morar em algum lugar, né? Então, ou seja, nada, eu não vejo algo, nada nisso, né? Mas a ideia é, quanto mais a gente vai se ligando ao aspecto da mudança interna, de tirar todos os medos, que daí é a ideia, que todo medo é que causa isso. Então, o medo é aquele medo de ficar sem emprego. Aí a gente
fica sem trabalho. O medo é de ter um relacionamento ruim, aí a gente arranja um relacionamento ruim. O medo é de morrer, aí a gente arranja uma doença. Ou seja, isso se a gente limpa isso, né? Ou se a gente perdoa isso, quem habita o amor aparece e o amor cura. Então, aí ele cura a falta do emprego, ele cura a doença, ele cura os relacionamentos. É nessa ideia que eu entendo. Né? Eu não sei se eu consegui me fazer entender. Então, a gente ainda tem muito essa dificuldade, mas não, é que a melhor versão de você mesmo é a sua mente certa. Então, essa mente certa, ela só precisa dizer o que ela precisa para que continue unida à fonte. Seria nessa ideia. Né? Então, se alguém quiser fazer um complemento do que eu falei, não sei se eu me fiz clara, né? É que às vezes é difícil né? Mas é a mesma entrega. Quando a gente faz a prática de meditação, a gente não vai fazendo a ideia. As primeiras coisas a gente vence o corpo, a gente vence o ambiente, né? Aí a gente vai vencendo o tempo, né? E depois a gente vence a nossa mente. Então a gente vai ficando em serenidade, em uma certa mansidão. Aí a gente tem a sensação do todo, como fala, né? Vai para o todo, né? Para o vazio. Aí, esse vazio, quanto mais a mente vai se serenizando e menos coisas vão acontecendo, a gente tem a ideia da conexão. Por isso que quanto maior, quanto mais presente naquilo ali, mais nós nos sentimos ligados à fonte. A fonte é isso, é o campo quântico também, poderia botar assim. Essa é a ideia. Então, no campo quântico, quanto mais presente nós estivermos nele, mais estamos com Deus, estamos conectados a Deus. Aí é um abraço. É só falar. Terceiro, né? O quinto chakra, né? A gente não usa na meditação, é só explicar o que você precisa. E aí, o que ele sempre fala no final? Agora receba, não é? Então a gente manda para o universo, aí depois a gente volta e recebe a bênção. É a mesma coisa. É um fluxo constante. É assim que eu entendo. Então, a minha ligação, pelo menos que eu faço com o Criador, é essa. Ele está sempre aqui comigo. Então, é ir e vir, assim, é nessa ideia, fluxo, assim, né? Assim, é mais assim. Por favor, Kátia. É bem interessante, né? Eu ouvi as pessoas do grupo falar, a Sara falar, né? Todos aprendemos juntos, né? No caso aqui, eu aprendo com vocês. Mas eu vejo interessante quando você falou da entrega, né? Sempre que eu posso, eu priorizo fazer um relaxamento, né? Isso aí não é que está fora, é diferente da meditação, quando eu vou lá e sento e faço aquela meditação lá, coisa e tal. Mas sempre que eu posso, eu repouso o meu corpo o máximo que eu posso, assim, faço um relaxamento até eu não sentir mais o corpo, né? Estou compartilhando isso porque às vezes a gente fala assim, né, o campo quântico, ou o ser, ou outras palavras, e aí vem a palavra assim, não merecimento, né? Se eu merecer, eu vou conseguir. Não, eu vejo assim, porque eu apliquei muita resistência, né, a isso. Não foi aqui com o nosso estudo, foi há alguns anos passados. E aí, aqui eu encontrei, assim, um incentivo. Faça, relaxe o corpo, sinta seu pé esquerdo, agora vá sentir sua mão direita, vá sentir sua orelha esquerda, até você não sentir mais o corpo. Então, para mim, quando eu não estou mais sentindo o meu corpo, eu não sei mais que horas são, se é dia ou noite, e nem aonde eu estou. Aí eu estou perguntando para a Sara, né, se eu posso dizer, ou sentir, ou pensar que eu estou no campo quântico nessa hora. Porque é ali que tudo acontece, né? Porque aquela dor de cabeça passa, aquele, digamos, um mal-estar passa, entende? O sono vem, a insônia desaparece, o sono vem, só virar para o lado que dorme. É isso, sabe?
É que daí a ideia de que você ir, mas não perder a consciência. Sim, acordada, bem desperta. Então, aí é a hora em que você cria. É isso. Né? Eu entendo assim também, né? Dessa forma. Porque você ali, você é consciência, você é pura consciência. Então, E daí, ali, a sua conexão com a fonte, ela é muito mais simples e mais fácil. Porque daí você não tem mais um corpo, você não é ninguém, não tem o tempo e não tem o meio físico externo te dizendo nada. É só o que você é, né? Então, lógico que aí é a ideia de quanto maior a sua presença, né? Aí é a ideia da emoção elevada. Porque se você tiver numa emoção de gratidão plena ali naquele momento, agradecendo por todas as bênçãos que você precisa, elas estão ali para serem recebidas. eu É nisso. costumo ser grata antes de iniciar o procedimento, né? Porque Eu quando tá penso que lá, eu isso é um não caminho falo. que cada um segue, né, da sua forma, tá? É, Mas assim, de qualquer forma, eu penso que a emoção elevada é essa. Eu posso também vibrar na alegria de estar viva. Eu adoro essa. e é nesse momento aí, né, que a gente, que as nossas crenças fazem com que a gente pense que é muito longe, que é inalcançável, que eu tenho que merecer isso, não, eu tenho que fazer, né? E Não, isso aí praticando, é a conexão com a mente praticando. certa, gente. Pois é, até porque essa mente aqui cheia de crença, ela é a mente de Deus também. Não, é É que que a ela gente está dá ainda ouvidos à bagunçada, né? mente de não Deus. De não Deus, né? A mente que eu criei, entendeu? Minhas Isso. crenças, É. meus digmas, meus dogmas, né? Então é mais fácil acreditar nessa minha mente. Mas não tem nada em nós. Eu fiquei examinando enquanto ouvia vocês falarem, né? Que eu sempre aprendo tanta coisa boa assim, sabe? Estava examinando assim, mas nós temos uma única mente, né? Assim, e aí foi dividida, né? O lado direito tal coisa, o lado esquerdo tal coisa. E a gente continua acreditando que aquilo é separado, mas não é, né? Só Então, existe a unicidade, que é a a mente única com Deus. unicidade, é. Então, nessas experiências que eu vivo assim, né? Quando eu vou fazer esse tipo de meditação, que eu utilizei a palavra que você falou, entrega, né? Mas eu me entrego mesmo, sabe? Eu desligo meu telefone, eu não tem mais nada ali naquele momento. Aí sim, eu me dou o direito naquele momento é eu e o Pai, sabe assim? Não coloco o que fazer, nem quando fazer, nem para quem fazer, não. Agora é minha vez, sou eu, né? Porque ali, naquele sentimento ou sensação, eu não sei dizer, eu penso que a unidade que acontece, né? Nem que seja uma coisa assim, mas a gente percebe que tem uma coisa ali diferente do cotidiano, daquilo lá que é cotidiano. E volta reenergizado. O objetivo final disso aí é sair, né? O êxtase, né? Que é ter a experiência fora dos limites da mente, né? Sim. Mas já o fato dessas experiências que a gente vai, como se fosse galgando níveis, né? Porque cada vez vai ficando melhor. Conforme mais que a gente pratica, melhor vai ficando. Estou bem no comecinho Né? mesmo. Não coloca ali, não tem tamanho nem limite, não Não. existe isso, né? Ou seja, conforme a gente vai compreendendo. Bom, de tanto fazer e de tanto ir aprendendo, uma hora, literalmente, a gente vai sair da frente. Aí a mente errada, ela vai ficar bloqueada e a gente vai ter um com ele, um com o Criador, né? Com uma parte, né? A ideia de se sentir um. Aí é que realmente eu acho que novas sinapses reais, muito reais, serão feitas dentro de nós, né? Mas isso é tudo do dia a dia. Por isso que fala que a oração é o veículo, agora eu estou sem, né? O veículo, né? Ou seja, a presença em si, o trabalho constante de eliminação dessa segunda natureza, não deixar ela entrar na nossa mente. Até por isso que, né, para encerrar, porque já estamos passando um pouquinho, eu gravei a meditação caminhando. Porque é para a gente caminhar com Deus, gente.
Não é só na meditação sentada, a gente tem que aprender agora a andar com Deus tiracolo. Ou de braço dado, né? É nessa ideia, né? Usando a expressão do livro, né? Para a gente não sair muito do tema. É assim que eu entendo, né? Ou seja, sermos divinos não só sentados em meditação e de olhos fechados, mas sermos divinos e olhar o mundo de forma divina de olhos abertos. Que acho que é o principal, né? Porque a gente vive bastante tempo de olho aberto, né? Entende? Mais alguém quer fazer alguma perguntinha? Senão a gente está encerrando, porque a gente já passou um tempinho aqui do nosso horário. Deu, gente? Foi suficiente? Coisas para refletir. A gente saiu bastante dos temas hoje, né? Foi para cá, foi para lá. Né? Mas é isso, né? Eu pelo menos tentei juntar a ideia, porque a gente às vezes pensa que está fazendo uma coisa separada. Não, é a mesma. Aí é a minha opinião, né? Vocês não precisam aceitar isso. É a mesma coisa. A única coisa é que às vezes o discurso em si, os símbolos, eles têm uma forma em uma pessoa, em outra, e às vezes a gente separa e não vê, na verdade, o miolo daquilo ali, né? Ou não consegue ver, né? O miolo. Pelo menos é assim que eu entendo, tá? E ninguém precisa concordar comigo. Ô, Neirilene, eu ontem lembrei de você, só uma parte, eu nem levantei a mão. Sabe que vocês vão rir. Eu lembrei de você, fui fazer ontem não, 4 horas da manhã hoje, então foi hoje. Na hora eu fiz a meditação 2, né? Aí chegou na garganta. Minha filha, quando chegou na garganta, eu lembrei de você. Aí o que me veio? Engraçado, eu ia pôr um cadeado. Mas não veio cadeado. Gente, foi uma coisa maravilhosa. Sabe o que veio? Um pavão. Oh. Que lindo! Um pavão, e me foi assim dito, né, entre aspas, né, que era para que as minhas palavras tivessem beleza. Ai, que lindo! Mas eu lembrei muito de você, que eu fui, né, quando chegou aqui, eu falei, cadeado. Mas direcionado, né? Aí veio aquele pavão lindo, para que tuas palavras sejam belas, com uma beleza necessária. Muito lindo, muito lindo. Que bom! Só agradecer, gente, é tão bom, que coisa boa. É uma troca de experiência maravilhosa entre nós, né? Sim. Era isso que eu ia falar, cada um aprende um pouquinho com cada um, né? Tá bom, então, gente. Então, um grande abraço. Né? Alguns a gente vê domingo, senão terça que vem. Um grande abraço, gente. Um abraço para todos. Beijo, gratidão. Tchau. Gratidão. Gratidão. Gratidão a todos.